Amados, eu fico muito, muito contente dessa participação, desse compartilhamento, dessa vontade da gente estar junto, fazendo a nossa rede Felicidade cada vez maior, mais forte, mais unida. E eu respondendo as perguntas, eu vou responder todo mundo, é que tem tanta pergunta, mas aos poucos eu chego lá. Como todo mundo, como tudo que a gente tem que fazer, né, gente? Aos poucos a gente chega lá. E eu quero agradecer muito, muito a participação de vocês. Continuem fazendo perguntas. Quero agradecer demais as maravilhosas coisas que vocês me mandam, as mensagens, os elogios. Gente, muito obrigada por tanta generosidade. E vamos continuar aqui no nosso bate-papo. Continuem mandando perguntas, porque eu vou responder. Hoje eu vou responder a Eliane Livskovski Alves Machado. Ela é muito agradecida com esse portal maravilhoso, eu também, e fico muito feliz de você participar. E ela me pergunta como ser mais organizada em tudo que a gente faz, desde um simples ato até o mais complexo. Ela tem dificuldade, tanto na vida pessoal como na financeira. Bom, a boa notícia é que todo mundo tem, Eliane. Não é assim uma coisa só sua. A vida não é fácil, o mundo é caótico, a vida da gente é conturbada com uma série de coisas e a gente precisa muita concentração para a gente se organizar. Só que se organizar é fundamental, sim. Então, eu vou te dar hoje umas pequenas dicas, mas eu vou escrever, vou voltar a esse assunto e vou escrever no meu blog profundamente sobre esse assunto, porque esse é um assunto que me acompanha a vida inteira. Eu fiz o possível na minha vida para ser uma pessoa muito, muito organizada. E me tornei essa pessoa assim. Nenhuma criança é organizada, né? A gente gosta de fazer bagunça. Mas aos poucos, quando você vai acumulando trabalho e quando as coisas vão ficando mais, né, fortes na sua vida e mais múltiplas mesmo, você precisa se organizar, porque todo mundo tem multitarefas. Eu não conheço nenhuma mulher que não tenha. E então a boa coisa é que você não precisa se preocupar. E de resto, vamos organizar, porque você chega lá como todos nós vamos chegar. Em primeiro lugar, Eliane, a gente tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, aqui e agora, que a gente precisa fazer escolhas. A gente precisa prestar muita atenção para não se deixar distrair, porque a gente vive num mundo que nos distrai muito. Então você começa a fazer uma tarefa, dali a pouco vem uma coisa que te distrai, você começa a outra, aí você faz um monte de coisas e você não termina nenhuma. Isso é um acúmulo. Então, uma das coisas fundamentais é nunca deixar nada acumular, de preferência. Não estou dizendo que isso é possível sempre. Tem horas que a gente está correndo, a gente larga as coisas de qualquer maneira, mas de preferência ter em mente não deixar o acúmulo acontecer. Muitas vezes as pessoas têm aquela tendência a botar a coisinha embaixo do tapete, sabe, guardar ali, dizer assim, depois dou uma olhada, mas se acumular demais debaixo do tapete, aquele tapete vira uma montanha e você vai ter um dia que lidar com essa montanha e não vai ser bom. Aliás, não vai ter a menor vontade de fazer isso. Então, o ideal é ir fazendo pouco a pouco, todo dia um pouquinho, e não deixar as coisas acumularem muito. Se você adiou uma coisa, tudo bem, mas de preferência, tenta fazer as coisas na medida que elas aparecem, tenta resolver o mais que você puder imediatamente, justamente para evitar esse acúmulo. E, obviamente, tentar evitar a tentação de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, se bem que não conheço nenhuma mulher também que não faça, porque a gente tem tarefas triplas, quádruplas, tem filho, tem trabalho, tem cuidar de si mesma, tem as finanças, como você disse, que são um assunto super importante. Nós vamos tratar isso à parte também aqui na Rede Felicidade, porque a gente quer ajudar as pessoas a organizarem as próprias finanças, a entenderem o que é entrada, o que é saída, o que pode virar poupança, o que pode ser um gasto extra, enfim, tudo isso, como a pessoa pode ter uma forma simples de se organizar, mesmo financeiramente. E se organizar precisa
respirar fundo, olhar de cima, compreender o que você quer, fazer algumas escolhas, porque não é tudo que você vai conseguir fazer. E aquelas escolhas você fazer direito, você buscar dar o seu melhor, com foco, pouco a pouco. Não é uma questão de esforço, é uma questão de ir gostando daquilo que faz e gostando de ter uma vida mais organizada, porque isso sem dúvida vai te deixar mais feliz. Mas continue, Eliana, aqui com a gente, porque eu vou voltar a esse assunto no blog e vou entrar em muito mais detalhes para que cada uma de vocês consiga se organizar melhor e lembrar que a gente precisa sempre ter um lugar para cada coisa. Porque quando você já tem um lugar, muitas vezes a gente não guarda porque não sabe onde guardar. Então, se a priori você separa um lugar para cada coisa, assim, aqui eu vou botar isso, aqui eu vou botar, isso já facilita muito a ordem na hora de construir organização em volta de você. Mas a gente vai voltar nesse assunto, porque esse assunto é fundamental, é um assunto vital e é para a vida inteira. Então, Eliane, muito obrigada pela sua pergunta e continue aqui perto, porque eu vou voltar para isso, tá? Um beijo para todos.